Daqui para frente, ou santos ou nada. Surely my God is strength of my soul. Your love defends me. Your love defends me. Eu já fiz a primeira comunhão contra o padre, não sei o que. Então vocês sabem que isso é normal dentro da Igreja Católica, né? Então o primeiro ponto é esse, né? A questão humana, né? Não precisa entender algo tão espiritual assim para saber, nossa, por que a transferência e tudo. Mas enfim, é algo tradicional dentro da igreja, né? Mas, enfim, outro ponto, assim, que realmente a gente tem que ver é que a gente fica muito preso no nosso umbigo, né? Então, nossa, esse padre é muito bom, como ele prega a palavra, ou como ele age pastoralmente, não sei o quê. Como ele Nossa, cativa as pessoas. ele realmente é presente na comunidade, não sei o quê, diferente de outros padres, não sei o quê e tal. Mas, vocês, por mais que se apegue tudo e fala, não, esse padre fez uma mudança muito boa no nosso paróquio, não sei o quê, a gente quer que ele continue aqui e tudo mais, mas não é nós que queremos as coisas, né? Não é nós que temos que querer. E é exatamente por isso, né, por ele ser um padre muito bom, digamos assim, pastoralmente, que ele vai ser transferido para uma paróquia que não tenha esse contato pastoral, né? Que a questão pastoral é meio precária, então o bispo tá vendo a necessidade lá, mas que o padre já estruturou muito bem, enfim, estão criando pastoral demais já, vamos para um lugar que tem pouca pastoral e vamos mandar esse padre, né? Outros, questão até mesmo doutrinal, pregação, enfim, da homilia, né? O padre ele é especialista em direito canônico, não sei o quê, e aquele lugar tá tendo alguns problemas lá que é complicado, né? E a paróquia dele já tá resolvidinha, né? Porque, pô, o cara que conhece direito canônico, na paróquia dele vai estar normal, né? Assim, dessas questões de canônica, né? Então, o bispo vai ver essa necessidade, tudo, e vai transferir ele para uma paróquia que está mais precisando desse ponto. Então, outro ponto de vista, né? A gente tem o ponto de vista humano. O segundo ponto de vista é a necessidade, né? Então, a paróquia tem uma necessidade e o padre que consegue suprir essa necessidade vai ser transferido. E outra questão também, às vezes, é problema, né? Às vezes o padre tá dando um problema lá na comunidade e, enfim, vai ter que ser transferido também, né? Infelizmente isso ainda acontece muito, né? Você vê que ainda tem muitos padres que, por mais que saiba que é padre, muitas vezes não quer viver conforme a igreja ensina, né?
por conta disso acaba dando esses probleminhas, né? Isso, né? E necessita de uma transferência e assim por diante. Olhando para tudo isso também, quando a gente para pensar, né, na questão dessa transferência, assim como já foi falado, por mais que você goste do padre ou que você crie um vínculo com ele, isso não significa que você precisa de ter sua amizade com ele, né? O padre vai para outro lugar, sim, mas se você pode, por que não pode ir visitar ele lá? Sim. Né? Não é seu amigo? E o padre, ele precisa de muitos amigos, né? Porque uma das coisas que a gente percebe é que, infelizmente, acaba que muitas vezes os padres acabam se tornando muito solitários. Porque eles vêm para um lugar, o povo o acolhe, o povo fala bem, só que também acontece que muitas vezes o padre foi transferido, o que acontece? Os mesmos que eram amigo, foi. É. Já não se preocupa com ele mais. E não, se o padre quer, né, se você quer bem o padre, se você gosta do padre, logicamente que você vai rezar por ele, mas se você puder, você vai ter um contato com ele, né? Isso, mas também não digamos assim que você vai toda vez encher um ônibus pra ir lá, né? Você tem a sua Não nesse paróquia. sentido, até porque a amizade do padre é de você com ele, muitas vezes, não é Isso. da comunidade inteira. Exatamente, mas assim, você ainda pertence a essa paróquia. Exato. Não é porque o padre foi que você vai junto, entendeu? Questão, assim, que a gente percebe muito é quando a cidade é grande e tem muitas paróquias, né? Então, eu participo dessa comunidade Aparecida, por exemplo, né? Nossa Senhora Aparecida. Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Daí o padre que eu gostava muito foi transferido. Daí agora eu não sei mais o que eu faço, porque chegou um padre mal diferente do estilo do padre que tava, então eu vou para outra paróquia aqui da cidade, na paróquia São Bento, onde o padre ele é um pouco assim parecido com o que eu tinha e agora eu vou pertencer a essa paróquia. E para isso você tem que atravessar a cidade inteira toda vez, né? Então assim, em vez de você ir na sua paróquia que é do lado quase. Então, assim, não vai fazer isso, entendeu? Você tem a sua paróquia e você tem esse dever com a sua paróquia, né? Que todos os fiéis leigos, eles precisam estar atentos na cidade. A paróquia precisa de cada um de vocês também. Sim, até porque tem uma questão, né, no qual quando o leigo, ele participa ali da paróquia, e se é um leigo no qual ele é uma pessoa que conhece a sua fé, que ama a sua fé, que está ali por causa de Cristo, automaticamente ele já não vai abandonar a sua comunidade. Mas a presença desse leigo ali também vai fazer muito bem para o padre. Sim, e às vezes é até nesses momentos que chega um padre totalmente diferente que a paróquia mais vai precisar de você, né? Sim. Porque você ainda tá coerente com tudo, assim, né? E chega um padre meio vida louca, sabe? Meio virado no girai, e enfim... E vai escandalizar o povo. Não, você que vai ter que dar catequese. Não. Pessoal, lembra da questão do sacramento. O cara é padre, não vai falar mal dele, não sei o quê. Não que você vai, tipo, passar pano no padre. Vai cobertar aquilo. Mas assim, ele é padre, ele vai administrar os sacramentos, ele vai fazer tudo. E se estiver precisando, chama o padre e tudo. Então, assim, ele ainda é persona Christi, né? Então a gente tem que ter esse respeito com ele. E incentivar a paróquia a não ficar escandalizada no sentido de meu Deus, agora esse padre não sei o que e ficar mudando de paróquia. Não, gente, vamos. A paróquia precisa de vocês, entendeu? E o povo que se lasca. É a transferência de padre, não de fiéis, entendeu? E também tem a questão que se o padre é um padre muito assim, que escandaliza muito, logicamente que o bispo vai acabar sabendo, e se for a necessidade, ele vai ser até, vou supor assim, o bispo vai chegar junto, vai conversar, se for o caso, o bispo vai estar tomando alguma providência com isso, né? Não é porque, chego aqui, escutei comentários, mas será que é isso mesmo? É porque a gente para falar bem e falar mal tem um monte, né? Sim, Então, às vezes você nem conhece o padre, você já está fazendo uma crucificação do padre. Vamos crucificar que nem Jesus. Então, o padre acabou de chegar, você já está falando um monte de coisa dele, nem conhece ele ainda. Conhece primeiro, né? Depois ali você vai conversando, você vai vendo se é tudo isso que você pensa,
ou se é melhor aquilo que você pensa, e assim vai. São pessoas ali que você vai ter que conviver junto e amar, né? É amar porque é a igreja, né? Sim, muitas vezes a gente escuta, né, boatos, né, do tipo, o padre que vai vir, ele é muito TL, não sei o que, não sei o que, e a gente acaba meio que assumindo isso e fica meio que tampado, assim, né, tipo, a gente não quer mais ver o padre, daí o padre vem e ele fala alguma coisa no meio, você já fica caçando, assim, lá, TL mesmo, não sei o que, e, enfim, acaba esquecendo todo o demais conteúdo, às vezes você não prestou atenção demais na homilia, o cara foi uma homilia muito bonita, muito, até mesmo espiritual, mas não, porque ele falou aquilo lá, ele falou pobre, não, é TL, não, enfim, daí você fica fechado nisso, então assim, ficam sempre de mente aberta, por mais que você ouviu palavras, não, padre que vai vir TL, não sei o que, não, gente, calma, respira, é padre, né, como a gente falou, né, não é porque é TL que deixa de ser padre, mas enfim, vocês, por mais que seja, digamos assim, um padre TL mesmo, ou muito conservador, que vai impor um monte de regra em vocês vão Fazer sistema em latim. vai fazer você ajoelhar no milho como penitência. Não, calma, gente. Por mais que vocês tenham ouvido todas essas coisas, calma aí. Cria a sua opinião. Você vai lá na missa normal e o padre vai falar, vai fazer a homilia dele, vai celebrar tudo certinho. Daí você vai ver e se for ter ele paciência. Às vezes foi aquele contexto do evangelho que foi muito apropriado para ele falar aquilo, mas daí você vai de novo na outra semana, domingão de novo na missa e ele vai lá, um evangelho totalmente diferente lá, daí ele conversa, isso aqui já foi diferente, olha só, foi bom. E às vezes, né, até de um ponto de vista meio assim, de padres que a gente nunca imagina, a gente acaba tirando uma profundidade muito boa de uma homilia, né? Tipo assim, eu comentava uma vez, né? Que eu vi assim um anelzinho tocou na mão do padre, né? Falei, nossa, né? Só que eu desliguei aqui e falei, vamos desligar essa criticidade, né? Vamos ficar normal, participar da missa normal, tudo certinho. Daí, e que homilia bonita que o padre fez. Nossa, assim, foi realmente bem interessante, sabe? Ponto de vista assim, um pouco teológico, ponto de vista espiritual, real também da sociedade lá, ele conseguiu trazer tudo, sabe? Então assim, a gente tenta julgar muito e ficar fechado naquilo, né? Só que a gente esquece que o padre ele estudou para isso, né? Então teve um estudo, por mais que muitas vezes a fonte é sempre a mesma, né? Leonardo Boff, não sei o que, não sei o que, mas vamos focar aqui o que o padre realmente tem para nos dizer hoje na homilia. Porque através da homilia, né, tá na ação do sacramento lá, né, da Santa Missa. Então, através da homilia, é Deus que fala comigo. Então, por mais que o padre venha com um viés meio político na homilia, ele vem com tá bom, essa parte é o filtro, e o que ele falou? Não, esse ponto Você que foi separa importante. aquilo que é da persona Christi e separa aquilo que é da pessoa pessoal mesmo. Pessoa do padre pessoal, mesmo. Porque tem uma grande diferença. Você percebe que quando o padre ele tá. A gente até brinca, nossa, o padre estava inspirado hoje. Você percebe ali que foi uma ação muito grande de Deus naquele momento. Então você percebe tudo isso. E isso que o João falou, aquilo que é bom você guarda, aquilo que não é você filtra. E nem por isso você vai sair falando mal do padre. Isso, e a paróquia precisa da gente, né? Então, um serviço que a gente presta lá na paróquia tudo. E se o problema for só homilia, gente, quantos conteúdos na internet tem aí, né? Pra vocês consumir. Se você não pega, é por bobagem também, né? Que tem aí conteúdo de boa, de graça no YouTube aí pra vocês ouvir. Tranquilamente católico, né? Então, assim, sem nenhum ponto de viés político, nem nada assim. Então, assim, vocês estão perdendo tempo pra ficar arrumando pecuinha, discussão na internet só por causa de homilia ou essas coisas. Meu pároco, ele não para, fala de pobre. Gente, deixa, padre. Vai lá ajudar o pobre, né? Faça o que o pároco tá mandando. Se não mandar fazer pecado, irmão, faça, entendeu? Bem isso. Tá, mas o que vai dizer aí que você tava pesquisando? Então, a respeito das transferências também, é muito importante a gente ter aquilo que a igreja comenta, né? No seu Código de Direito Canônico, né? E no capítulo 2,
do modo de proceder na transferência de párocos, ele vai comentar o seguinte, né? No cano, não é cano que passa por baixo, ou algo assim, mas o cano é o parágrafo em si, né? Que ele está se referindo, né? No cano 1748, né, ele vai falar assim: se o bem das almas ou a necessidade ou utilidade da igreja exigirem que o pároco seja transferido de sua paróquia, que dirige com eficiência para outra paróquia ou para outro ofício, o bispo propõe-lhe a transferência por escrito e o aconselha a consentir por amor a Deus e às almas. Então aqui está um ponto muito importante, que é a questão espiritual mesmo, né, das transferências, né, que ocorre. Primeiro então, né, se o bem das almas ou a necessidade ou utilidade da igreja exigirem, né? Então o bem das almas, a necessidade ou a utilidade da igreja. Aqueles 3 pontos que a gente comentou, né? É o bem das almas, as paróquias estão precisando de você, né? Aquelas almas lá estão necessitando de um pastor realmente que pastoreie elas, né? Ou a necessidade, né? A questão pastoral tá difícil, a gente precisa, né? Que o senhor que tá muito bem nesse trabalho pastoral aí, o senhor vai exercer lá, ou a utilidade da igreja, né? Que assim, para o bem da igreja mesmo, né? Então, que o pároco seja transferido de sua paróquia, que dirige com eficiência. Então, ele está lá dirigindo de boa a paróquia, né? Então, dirige com eficiência, né? Então, ele vai se dirigido para outra paróquia ou para outro ofício, né? Que às vezes também acontece, né? Não, agora você não vai ser mais pároco, agora você vai ser reitor do seminário, né? Então, é um outro ofício, mas o padre... Então, ele vai continuar, assim, com as suas obrigações de padre, celebrando missa, tendo confissão. Só que agora não com uma questão pastoral totalmente ativa que nem antes, né? Agora ele vai ter um ofício diferente, né? Então ele vai cuidar na formação dos novos dos novos clérigos, né? Dos novos presbíteros. Então, e assim vai indo, entendeu? Daí o bispo, o que ele vai fazer? Ele vai propor a transferência, né? E aconselhar o padre a consentir, ou seja, a aceitar. Né? Então o bispo vai dar os argumentos porque a transferência não é assim do nada, né? Que nem o simplesmente ele lança a carta, daí o padre vai ver, nossa, vou sair. né? Que nem, tipo assim, o bispo acordou, nossa, que vontade de transferir um padre hoje. Não foi, né? Assim, dá uma vontade. No caderninho quem que vai ser hoje. Botar o meu dedo assim, ó. Não é assim, não. Não acorda com vontade de transferir padre, não é desse jeito, não. Enfim, é algo rezado, é algo, enfim. E também é questão de tempo, enfim, vários fatores, né? Então, por amor a Deus e às almas, né? Lembrando também esse ponto importante, né? Que o padre, ele, quando foi ordenado, ele fez um voto de obediência ao bispo, né? E através desse voto de obediência, ele está a serviço da igreja. E a do que o bispo mandar, onde o bispo mandar, é aí que então ele vai, né? Enfim. Só que é interessante esse ponto, né? A igreja em si, ela não é uma democracia, né? Porque é onde o bispo mandar, o padre vai, né? Só que é perguntado, né, pro padre se ele quer, né? Ainda tem essa parte do consentimento. Por isso que é até comentado, né, aqui a questão de aconselhar e o padre a consentir, né? Ou seja, vai mostrar os argumentos necessários ali para que o padre ele veja a necessidade que a paróquia ali tenha. Mas se o padre falar que não quer, né? O padre não vai ser jogado à força em outra paróquia, né? Mas enfim, daí passa um tempo e daí o bispo vem de novo. Só que daí então vamos para outro ponto, né? Que eu comentei que a igreja não é uma democracia, porque se surgiu lá a listinha do nome da transferência lá, é porque o padre disse sim. Então, assim, o povo já vai começar a se mobilizar, né? Nossa, vão transferir o nosso padre, não sei o quê, e cria fazendo um monte de coisa, né? Vai na orelha do bispo lá reclamar, não sei o quê. Não tô falando isso só porque é algo que aconteceu aqui, mas, enfim, é demais, né? Isso sempre acontece, né? De vez em quando surge transferência, o povo... Como o povo é muito apegado e tudo mais, então é normal, né?
que o povo meio que fica assim, fala, nossa, e vai lá reclamar pro bispo, tudo, né? Nossa, eu quero bem. Isso. Daí então assim, mas é nesses momentos, sabe, quando o bispo vê que realmente houve essa mobilidade, que o povo tá assim, meio que furioso, né? Não, vocês não vão levar o nosso padre, vai deixar. É aí, nesses momentos que o bispo ele vê a necessidade realmente da mudança, né? Porque houve ali um apego, né? E todo mundo sabe que apego é pecado, né? Então assim, mas não, eu quero bem ele, não sei o que, mas tem aquele apego assim que, sabe, você acaba esquecendo da missão do padre. O padre, ele tem uma missão de evangelizar, de pastorear as almas, tudo, de celebrar sacramento, tudo, mas assim, ele não fez o sim pro povo de Deus, ele fez o sim pro bispo, né? Então, onde o bispo o mandar, ele vai. E aqui está o ponto importante, né? Ele fez isso por amor a Deus e às almas. Não são só vocês que precisam desse padre. Muitas almas estão precisando desse padre, né? Então tem essa necessidade, né? De a gente parar de olhar um pouco pro nosso umbigo e falar, não, esse padre vai ser nosso para sempre. E falar, nossa, mas se esse padre tivesse na outra paróquia, quantas almas não teriam sido convertidas, né? Aqui o povo já está caminhando bem, graças a Deus, então realmente a gente tem que desejar isso, mas assim, não que a gente vai mandar o padre embora da paróquia, né? Mas assim, a gente desejar assim, nossa, que realmente a próxima transferência do padre seja para um lugar que realmente esteja precisando dele, sabe? A gente transformar a nossa dor, que realmente dói, machuca, em oração, sabe? Então a gente acaba vendo essa necessidade também, né? O povo acaba se esquecendo, né, que é católico. Que acaba se pegando muita pessoa que esquece, né? Então vamos lá, calma aí, vai ser transferido mesmo, deu certo? Então tá bom, né? Onde ele vai, que realmente ele seja bem acolhido como ele foi aqui e que realmente ele faça um bom trabalho, né? Agora tem pessoas que começam a falar, nossa, mas por que ele vai lá, que lugar, não sei o que, mas é aquele lugar que precisa dele, entendeu? Então assim, falta muito isso, né? Esse ponto. Porque entra muito nessa questão do olhar humano, né? Mas é eu que gosto, eu que quero por perto, eu que quero estar junto. O outro não precisa dele. Não, é aí que nós se enganamos, né? Porque se o padre vai estar indo, há essa grande necessidade dele estar lá, e porque o bispo percebeu isso também. Assim como foi falado, o bispo ele não acorda querendo transferir o padre. Ele vai fazer todo um planejamento, ele vai se organizar, vai fazer suas orações, assim vai, aí que ele vai tomar essas decisões. Então não é da hora para outra assim que ele vai, opa, já era, transferir todo mundo que eu queria. E contando com tudo isso, né, uma das coisas que a gente pode falar é o seguinte: você quer bem o seu padre? Ele foi transferido? Foi, o que eu posso fazer? Vou fazer alguma manifestação para impedir de ele ir? Não. Posso fazer algo por ele? Pode. Faz uma surpresa para ele, faz um gesto de agradecimento. Sim. O que eu aconselho? Aproveita o máximo. Aproveita esse tempo que você vai estar com ele ali. Agradece, porque muitas vezes, sabe uma coisa que é engraçada? Eu pensei isso aqui agora. Muitas vezes a pessoa faz uma rebelião pro padre não ser. Mas não tem a coragem de chegar na frente dele e falar, padre, obrigado por isso. Obrigado por aquilo que o senhor fez. Né? Quer se tornar algo, muitas vezes, público, mas muitas vezes é só por bonito. A pessoa, muitas vezes, ela acaba se promovendo pelo padre. Ela não tá nem aí com o padre. Mas não, é porque eu tô fazendo um movimento, é porque eu tô fazendo isso que vai dar certo. O povo vai comigo. Nossa, o tanto que a rede social acabou com as pessoas, né? Que agora se tornou algo mais de aparência, né? Então o povo, assim... Tem as coisas que eles postam, assim, por exemplo, fazendo caridade hoje. Por que postar isso, cara? Não tem, assim, muita necessidade, sabe? Faça caridade no silêncio, sabe? Quanto valor ela tem, mas agora quer ficar se aparecendo, ficar se dando de bom na rede social, sabe? Só para os outros ver, nossa, como ele é bonzão, não sei o que, sabe? A rede social acabou com o ser humano de uma tal forma que, nossa... Mas que nem isso que a gente tava falando, muitas vezes a pessoa se promove
pelo problema do outro. É que nem o que você mais vê por aí, esses videozinhos mesmo, principalmente essas brincadeiras. A pessoa chega assim, pá, dá um copo d'água pra você. Aí depois ela lança um videozinho lá, encontrei esse cara que jogou lixo na rua e ofereceu um copo d'água. Entendeu? É coisa assim que não tem nada a ver, cara. Sim. Muitas vezes a pessoa está se promovendo ali. E também não é diferente assim, porque a gente sabe que por mais que existem pessoas boas dentro da igreja, também tem aquelas que não têm boas intenções. Sim. Então, muitas vezes, antes de você tomar um partido, analise isso. Será que a pessoa que está ali, ela está fazendo isso por uma boa intenção ou uma intenção ruim? Porque, gente, tudo aquilo que a gente faz que vai contra a igreja, então a gente está a favor dos homens. O que você está fazendo na igreja, então? Se você está fazendo algo que vai contra ela. Né? E a transferência, ela é uma coisa que dói, sim, como o João falou, mas é algo necessário, é algo da igreja. Então você vai bater de frente com isso? Por quê? Desculpa falar, mas você vai estar gastando caneta à toa, você vai estar gastando papel à toa, você vai estar gastando qualquer coisinha aí, você vai estar gastando esforço para correr atrás de alguma coisa aí, para o padre ficar. Não vai acontecer. Por quê? Porque se foi algo ali que o bispo teve esse discernimento, por que ele vai mudar? Se o discernimento veio de Deus, por que o homem vai mudar a decisão do bispo? Por que isso? E falando em transferência também, a gente pode trazer um pouquinho também para a questão do seminário, né, João? Que o Joãozinho foi transferido agora, vai ficar mais difícil de estar conversando com a gente. Conversando ainda manda mensagem, né? Ah, mas podcast, né? Então agora vai ser mais difícil de você estar vendo ele. Essa live aqui de despedida, tá? Agora vamos fazer um baixo assinado. Mas, né? Quando você olha pra tudo. Mas aí trazendo essa questão, uma conversa nós aqui agora para o povo poder muitas vezes tirar essa dúvida. Quem transfere o seminarista também é o bispo? Olha, pode ser que tenha, né, um pouco do dedo do bispo, tudo assim, mas assim, o que a gente vê mesmo é o reitor, né? O reitor do seminário que ele vai, assim, nessa reunião que teve agora, né, de planejamento e não sei o que da diocese, aí, que foi todos os padres lá para Santos, lá, ficaram em retiro e tudo. Então é nessa reunião aí que o reitor, ele vai lá conversar com os padres, vendo também a necessidade pastoral, né? Por exemplo, aqueles que são mais do interior, eles são mandados para o exterior, né? Então, vão para a cidade grande, não sei o quê. Então, assim, tem essa questão, né? Porque é de paróquia simples, agora vai para uma paróquia que tem bons, né? Dinheiro, assim, essas coisas. Então, é uma paróquia mais rica. É uma paróquia, né, gigante, em estrutura e tudo mais, assim. Para ele, né? Como é uma formação para um futuro presbítero, então para ele já ter essa noção, né? Das diversidades que tem dentro da igreja, né? A diversidade, algumas paróquias são mais pobres, algumas paróquias são mais ricas. O povo lá, né? Uma questão pastoral, né? Por exemplo, aqui o povo ele é mais simples, né? Ou seja, mas lá o povo eles já são mais carente de que quer. Isso, posses, muitas vezes pessoas que são mais empresárias, pessoas que já são mais formadas. Isso, né? Então, assim, pro seminarista ter contato com todo tipo de coisas, né? E diversidades que tem dentro da igreja, para que ele não seja um padre futuramente, né? E chega lá e, tipo, meu Deus, tudo pastoral que eu fiz foi totalmente diferente do que eu tô tendo agora, né? Como padre já. Então, para não ter esse problema futuramente como presbítero, a gente já vai acompanhando os padres nas paróquias deles, né? Para a gente já ter essa noção, né? Então, assim, a transferência, né? O reitor ele vai analisar isso, né? Joãozinho de Angatuba, da paróquia São Judas, né? Paróquia simples, de boa, mais rural. Então, vamos mandar ele ao Lambra. Assim, já é uma cidade maior, né? Ou não? Cara, não conheço o Eu Lambra. também conheço. Eu só fui ao Lambra por causa do encontro catequese que teve, mas foi só na igreja lá, então assim... E também tem a questão do padre, né? Que vai aceitar o seminarista, né? Então o reitor chega lá analisando... Nossa, esse esquema aqui tá perfeito. Daí ele pergunta pro padre se ele vai aceitar o seminarista. Não aceita. Então já era. Ele vai ter que achar outro lá. Daí vai lá, procura outro padre. Não dá também. Daí o padre vai só tentando aí até chegar um que aceite, né? Porque a transferência é necessária, né?
também tem as questões que você falou, que o seminarista ele também vai para trabalhar na paróquia, né? No sentido dele, vai ter que ajudar ali, no sentido, peraí, vou acompanhar o padre, o padre precisa de alguma coisa do padre. Isso, é. Então você vai para somar com o padre, né? Isso, é. Então. Todas essas questões, né? Às vezes tem paróquia que tem mais comunidades, outros que tem menos, e assim por diante. Mas aí nós podemos falar sobre isso. Eu não sei, acho que tá bom já. Eu acho que pelo pouco daquilo que nós sabemos, a questão leiga nossa, é o que nós temos para oferecer no momento. É uma conversa, como nós falamos, é uma conversa rápida, Uhum. mas é uma conversa que eu acho que se faz necessária, né? Realmente é algo que o povo fica em dúvida, né? Nossa, por que vai tirar o pai? Ele tá tanto tempo aqui, ele não fez nada de errado, né? Vocês têm esse pensamento, né? O pai não fez nada de errado, por que vai mudar ele, né? Isso. Mas não, é uma coisa que se faz necessária, né? Mas é isso aí, João. Você vai estar usando esse podcast para nós? Então tá bom, né? Como os avisos paroquiais, então pessoal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixa o like aí no nosso vídeo, compartilhe com as pessoas aí que estão em crise porque o padre vai ser transferido, né? E fala pra elas assim, não ficar preocupada, rezar tudo certinho, continuar sendo amigo do padre, tudo certinho, né? Então assim, todas as questões, né? Estamos no Spotify, nossa, faz tempo que eu não posto no Spotify. Vai estar lá. Tá abandonado o Spotify. Mas enfim, pessoal do Spotify, desculpa. Tá abandonado. Você vai ter que sumir isso aí agora. Né? Vai ter que ver como é que faz. É. Vai ter que fazer uns aulas. Eu acho que tem uns 6, 7, 8 episódios que não foi postado. Tá bem abandonado. Mas enfim, ainda existe o Spotify lá. Vocês podem acompanhar os vídeos antigos, né? Até o que tá. Eu não... Depois vai sendo os outros. Isso. Já tem no YouTube, tá? Então se você tá na dúvida, acompanha o YouTube. Isso aí, daí Mas estamos eu também no Instagram, né, do sonzonada.podcast, né, do qual vocês podem ver todos os conteúdos que a gente lança, né, a arte da divulgação do podcast, né, os cortes quando sai, porque também tá abandonado, todas as questões também, avisos, tudo mais, assim, a gente joga lá no nosso Instagram, né, segue a gente então, né, pra ter mais esse engajamento e tudo mais. E é isso. É isso. Aí que nós desejamos primeiro nós agradecemos, né? Ao Padre Leandro, que esteve conosco todo esse tempo, que agora também está de partida. Então, nós fizemos esse podcast aqui e não tem como não agradecer ele, porque nos acompanhou muito, né? Principalmente no espaço. Nós começamos na igreja, depois fomos para um outro lugar, para um outro ambiente, no qual nós voltamos para a igreja. Então, tudo isso foi com a permissão do Padre, né? E agradecemos muito a ele por tudo que ele fez por nós, por esse tempo. Também já agradecemos também ao Padre Tiago, que vai estar chegando, né? Dizendo que a ele que se ele precisar ele pode contar com nós. E é isso, né? Nós somos a igreja e precisamos sempre viver com ela. Então é isso. E você, seminarista, vai se despedir mesmo? Tem que se despedir, né? Então se despeça, nossa, tá aí. Até mais. Até a próxima. É isso, né? Agradecer a presença de todos que nos acompanharam, Deus abençoe a todos. Seja na divulgação, seja na oração. Lembrando que tem o nosso QR Code aí na tela. Se você sentir de doar alguma coisa, fica à vontade. Se não sentir, a gente sente. Se vocês não sentirem, a gente sente que depois falta. Aí é o seguinte, ó. Que a gente criticando a rede social, né? Vocês faz o valor, daí você manda o comprovante lá no Facebook, fala, eu estou ajudando o Santo Nada. Eu ajudo uma obra de apostolado carente, pobre. Sabe? Vocês fazem essa arte de divulgação, assim, sabe? Pra se aparecer. Daí o povo começa, nossa, cara bonzão, né? E começa a seguir vocês também, vocês começam a ser exemplo, né? Todo mundo começa a mandar pix pra nós. E a gente começa a ajudar vocês, né? Porque olha só o lugar que a gente tá gravando aperto. Mas é o que nós temos, né? Não, nada contra. Lugar bom que demais. Comparado com o começo. O começo era mais apertado, né? Sim, mas enfim, nossa, gente do céu, sabe? Muito bom esse tempo de podcast aqui. Que agora tá com vocês agora, hein? Vocês vão ter que tocar o barco e se virar.
Mas enfim, o que eu pude ajudar, eu estive sempre disponível, por mais que muitas vezes não estava nas gravações, mas ideia de tema, ideia de convidados, essas coisas. Então sempre correndo atrás, fazendo as artes, tudo, né? Então acho que isso eu ainda consigo continuar fazendo. Mas enfim, é isso aí, né? Postulado que vai deixar essa saudade. Mas dá pra convidar o Cauã agora, isso mesmo. Meu povo. Trazer o Cauã, o novo seminarista que vai estar vindo pra cá, pra estar já acompanhando a gente. É isso aí, quem sabe? Né, alguns programas acho que ele faz. Com certeza. Vamos lá então. E é isso, pessoal. Deus abençoe a todos. Salve Maria. Salve Maria. Salve São José. Salve São José. São Carla Cutz. Rogai por nós.